Boa tarde a todas e todos. É com alegria que a gente recebe a nossa colega Cláudia Pires, arquiteta e urbanista. A Cláudia é formada pela Faculdade Metodista Isabela Hendricks, tem especialização na UFMG em Planejamento Arquitetônico, pela PUC de Minas também, doutorado na USP, na FAUSP, e atuou como presidente do IAB de Minas entre 2005 e 2011 e é conselheira superior do IAB e coordena a Comissão de Política Urbana. Outra característica muito importante da Cláudia é como ela atua no sentido da publicização do nosso exercício profissional na esfera pública. Ela já teve ela tem também esse viés da comunicação do exercício profissional em nossa área, além de uma liderança num coletivo importante de arquitetos pela moradia, numa luta nacional pela assessoria técnica em habitação de interesse social e nas lutas lideradas, né, no âmbito do IAB, mas também em diálogo com o nosso Conselho de Arquitetura e Urbanismo, por moradia digna e por um tipo de atuação da arquitetura de um alcance social mais abrangente em nossa sociedade. Então, é um prazer estar aqui com a Cláudia e vamos conversar com ela. Uhum. Bem, para mim que é um prazer, Fernanda, Luíse, né? Participar aqui dessa conversa com vocês e trazer um pouco da minha contribuição para a formação profissional, né? Eu já fui professora, falo que eu sou professora afastada agora. Eu lecionei de 1999 até 2018. Muito tempo, Cláudia. Lecionei planejamento urbano e regional, ecologia urbana, transporte e mobilidade. Eu era o coringa das escolas quando o professor não ia. Mas a cadeira que eu mais dei aula foi planejamento urbano e regional. Eu fiquei aproximadamente 15 anos nessa cadeira. E aí eu queria agradecer a vocês a oportunidade de falar um pouquinho aqui. E, bem, eu trouxe uma apresentação que é assim, uma apresentação recorrente que eu faço em relação à questão do exercício profissional. E eu queria, antes de tudo, falar o seguinte, que ela é mais uma apresentação, não do conteúdo do meu trabalho, vou mostrar alguns exemplos, óbvio, né? Mas assim, é mais uma apresentação para instigar os estudantes, né, a participarem mais da discussão da profissão. A gente hoje a gente tem uma questão muito complicada no país que a gente vive, né? Onde o exercício profissional da arquitetura e urbanismo ele é extremamente necessário, mas a sociedade brasileira não consegue entender isso. Em que se pese assim, 100 anos de atuação institucional do IAB e mais outros 40, 50 anos de sindicato, né? De Associação Brasileira de Escolas de Arquitetura, de Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas, né? Estou falando aqui das entidades que formam aí o que a gente chama de Colégio Brasileiro de Arquitetos, né? Como a ABEA, a ABAP, FNA e IAB. Além disso, a própria ASBEA, né? Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura, que particularmente hoje, atualmente, eu tenho uma ressalva a fazer a atuação da ASBEA, porque ela está completamente desconectada da realidade do país e indo para um caminho assim muito complicado do ponto de vista da valorização
e do fortalecimento da profissão. Acho que essa é uma discussão que a gente vai ter que fazer com a Asbeia e eu quero, se possível, que talvez saia aqui desse grupo aqui, né, algum arquiteto que tenha a capacidade de ganhar a eleição na Asbeia e mudar a direção da Asbeia, levando a Asbeia para um rumo melhor do que o que tomou hoje, né? Uhum. Depois a gente pode até falar um pouco dessa discussão aí, dessa entidade. Mas o que eu vou mostrar para vocês um pouco é Eu já posso apresentar agora, você quer? Pode sim. Eu queria te pedir isso, Luiz. Ah, tá. Então, a primeira parte da minha fala vai ser meio que contextualizando assim, o que eu acho que é importante. A Fernanda me apresentou aí um pouco, né? E eu acho que nessa discussão aí do futuro que é até um título bem pretensioso, mas eu acho que é importante a gente pensar no futuro, né? É importante a gente colocar a cabeça da gente para pensar o que vai ser a profissão daqui a 20 anos, quando eu, por exemplo, me aposentar, né? E como que vai ser, qual que vai ser o caminho aí que a gente vai trilhar a partir dos próximos anos, né? Já que a gente tem um país para reconstruir, né? Então, basicamente, na atual conjuntura, a gente tem perdido tantos direitos, né? E tem passado por tantas situações complicadas que a gente tem que pensar nessa reconstrução do país. E aí eu acho que o arquiteto ele é fundamental para essa discussão. Então, pode passar, Luiz. Bem, o princípio fundamental agora que a gente vai ter que discutir é uma premissa básica e fundamental de qualquer ser humano, né? No atual momento, a gente está lutando pela sobrevivência. E eu acho aí que em todos os níveis, né? A gente, em qualquer papel social hoje, a gente está com uma faca em cima do pescoço, assim, né? Porque você não sabe que horas que você se contamina, se o seu parente de lado vai morrer, se você tem condição de sobreviver. Então, tem uma série de questões sendo colocadas aí. Então, uma premissa a premissa maior para que você consiga pensar no futuro é pensar que você tem que tentar manter-se vivo. Primeira coisa, né? É o princípio fundamental. A partir daí, a sobrevivência ela é um processo de luta, né? E é uma luta social, luta de classe, né? A gente está passando por isso hoje no país. Então, só dados, eu acho que eu não atualizei essa planilha, olha só, mas é bom que a gente até pensa isso. Eu esqueci de atualizar, uma coisa que eu esqueci de fazer foi atualizar esse dado aí, olha. Quando a última vez que eu dei essa palestra, a gente tinha 149 mil mortos há um ano atrás, né? Hoje nós temos 600 mil mortos no país, né? Aproximadamente, né? Se for pegar números absolutos aqui, a gente está falando de 600 mil mortes por Covid, né? É muito estranho que a gente tenha, no decorrer desse tempo, na conjuntura, a gente não tenha se rebelado assim, fortemente contra isso, né? Ou seja, nós fizemos rebeliões, mas elas não foram suficientes para remover do sistema político, da atual conjuntura, essa lógica perversa de eliminação de pessoas. Então, assim, a gente tem essa discussão para poder fazer nos próximos tempos, né? E ela é uma discussão importantíssima para o futuro da profissão. Afinal, a arquitetura ela trabalha com a vida, né? Essa questão da sobrevivência, ela parte do princípio básico que você tem abrigo, você tenha condições de se manter seguro com a sua família. Só faz história, né? Só cria laços, só se permite sonhar e prever um horizonte assim até para a sua profissão, se você tiver as condições essenciais asseguradas no decorrer do tempo, né? E a gente tem falado muito, pode passar, Luiz, nessa questão do normal, né?
Eu não acredito nessa questão do novo normal, né? Eu não tenho essa lógica. Eu sou uma pessoa extremamente otimista. Eu vou falar aqui, eu não vou falar nada para vocês ficarem chorando durante a minha apresentação, né? Em que se pese que eu falava quando eu ia pedir material de escolar para arquiteto para fazer aula de planejamento regional, eu falava, vocês tragam tudo isso, né? Lápis, caneta, os livros, as referências bibliográficas e uma caixa de lenços, né? Porque geralmente, quando a gente vai contar a história dos avanços e retrocessos da história brasileira, a gente dá vontade de chorar, né? Mas eu acredito no poder de transformação que a gente pode ter. E aí, é, então, assim, eu acho que a gente tem que discutir um pouco o socorro aos que precisam, né? Então, aí tem algumas questões, eu me envolvi aí em algumas campanhas. No ano passado, no início da pandemia, a gente se envolveu. Pode passar, Luiz, pode passar. Na campanha Urbanistas contra o Corona, existe aí uma série de arquitetos que se engajaram nisso, né? A gente conseguiu, em nível nacional, coletar toneladas de alimentos, fazer campanhas educativas simples, né? Como essa campanha aí feita à esquerda aí pelo Eric Galo, que é um arquiteto que vocês têm que conhecer, uma pessoa que é muito proativa aí na sociedade. Ontem mesmo eu encontrei com o Eric fazendo panfletagem lá em Magé, né? Olha só. Pregando uns cartazes de resistência nos postes, né? Fazendo uma campanha super linda lá de engajamento, né? Até isso aí que a gente fez do lado aí, que era mostrar para as pessoas que era necessário fazer com que o sol entrasse na casa dela, que ela usasse a água como meio de descontaminação do vírus, né? Uma série de coisas que parecem. Pode passar, Luiz. Ou até ajudassem a coletar alimentos, né? O que isso tem a ver com prática profissional da arquitetura, né? Nós não estamos na sociedade para poder fazer as nossas caixinhas e ficarmos confortavelmente dentro dessas caixinhas vendo o mundo passar, o tempo passar, né? Se a gente, até o fato de vocês estarem numa escola pública, o fato de vocês terem o privilégio de terem professores que vão trazer o conhecimento para vocês, o fato de vocês se formarem na profissão é um exercício social, né? É necessário entender que por trás disso existe toda uma luta de uma sociedade que não começou aqui, como bem diz o Marx, né? Começou em tempos imemoriais, né? Esse processo histórico é que permitiu que hoje vocês tenham avanços e tenham acesso à escola pública e consigam se formar. Para vocês terem uma ideia, quando eu fiz arquitetura, era muito difícil entrar numa escola pública. Vindo de escola pública, né? Eu me formei numa escola, eu morei numa cidade operária, meu pai e minha mãe operários, minha mãe dona de casa costureira, meu pai eletricista, né? Então, assim, eu estudei em escola pública. Na escola pública eu tinha que ser a melhor, porque na escola pública que eu estudei, como era a melhor escola da cidade e o ensino particular ainda não era uma realidade como era hoje, estudavam nessas escolas os filhos dos prefeitos, dos advogados, dos procuradores, de todo mundo que era a elite da cidade. E eu era filha de operária. Então, para eu me sobreviver nessa escola, eu tinha que ser melhor do que todo mundo. Então, e eu aprendi a fazer isso, estudar e conseguir galgar espaço dentro do meu hall de amigos, dos meus colegas de escola, e me formar da melhor forma possível nessa escola. Mas quando eu saí dessa escola, o ensino já estava extremamente depauperado, existiam professores que não iam dar aula, greves uma atrás da outra por melhorias de condições de trabalho, né? Então a escola começou a se desintegrar e uma escola antes, pode passar para frente, e uma escola antes que
Pode deixar nessa. E uma escola antes que dava todas as condições para a gente poder passar num vestibular numa escola pública, por exemplo, passou a não dar mais. Então, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que usar de todas as formas aí e entrar, inclusive, para fazer arquitetura numa escola privada. Eu consegui estudar na melhor escola privada de arquitetura, que eram duas, era a UFMG e era a Metodista, de Belo Horizonte, né? E isso foi assim muito muito sério assim, na minha vida. Tive que fazer muito sacrifício para poder ter isso, sacrifício pessoal e familiar para poder conseguir fazer isso, né? Mas aí fui, formei, comecei a exercer a profissão, né? E entendi que uma das discussões que a gente tem que fazer dentro da nossa profissão é associar essa profissão a formas de melhorar a vida das pessoas que são pobres, desvalidas e de onde se retirou todos os direitos, né? E eu acho que é a maioria da população brasileira, né? A gente for fazer os levantamentos hoje, quem precisa de arquitetura, quem precisa de arquiteto, vocês vão ver que grande parte da sociedade brasileira não tem direito a acessar o profissional de arquitetura e urbanismo. Nem que ele queira, nem que você queira, não tem jeito. Então, assim, a prática profissional do arquiteto urbanista, ela tem que estar associada a essa visão de mundo, né? Situando muito bem aonde você quer estar e por que você quer estar nesse lugar. Lembrando, por exemplo, que eu tive depois a oportunidade de fazer uma especialização na Universidade Federal de Minas Gerais, gratuita, né? Ou seja, pagando uma taxa simbólica, com conteúdo maravilhoso, mas isso às custas de uma riqueza social produzida. Né? Isso não é fruto só da minha inteligência ou da minha falta de inteligência ou dos meus recursos próprios. Né? Nós temos que demolir também essa ideia de meritocracia. Né? É lógico que as pessoas se esforçam para poder ter coisas, mas elas conseguem galgar espaços a partir de uma realidade social produzida. Né? Não existe mágica para isso. É parte de um conteúdo social. E aí, pode passar. Então, essa questão do assentamento precário, né, dos modos de vida em favela, em bairros que não são planejados, ele foi mostrado para mim dentro da faculdade e fora dela, né? Não precisa eu ir nos livros escolares, basta eu sair do lado de fora da universidade que eu vejo na calçada da minha rua, na cidade, uma forma de desigualdade, né? A omissão quanto às políticas públicas, aos direitos, né? A tudo aquilo que a gente preza e que a gente considera ideal, no mundo ideal. Então, é necessário fazer essa discussão, né? E aí você tem uma quantidade muito grande de gente que não vai ter acesso nunca se a gente não modificar essa realidade, né? E as pesquisas aí todas mostram, inclusive o censo, que não foi feito agora por razões óbvias, né, gente? O censo tem que ser atrasado até para não mostrar a decadência institucional, né, e social que nós conseguimos reproduzir nesse país a partir de 2018, né, ou a partir do golpe, né, que colocou a presidente eleita fora do governo, né? Então é necessário relembrar isso. Pode passar. Porque, assim, nessa discussão sobre as questões relacionadas à nossa profissão, pensa bem, esses dados do IBGE de 2010 já apontavam que você tinha quase 3 milhões e 500 mil domicílios fora das regras, qualquer regra de planejamento urbano, de urbanização, aquilo que a gente vê como teoria, né, como teoria, inclusive, moderna de vida em cidades, as pessoas estão completamente à margem disso. Né? Elas estão sobrevivendo, mas sem nenhum acesso a essas políticas que melhorariam a qualidade de vida delas, até incidir na sua longevidade, na sua capacidade de se manter vivo com qualidade, né? Pode passar.
porque olha, como IAB, né, como presidente do IAB, eu tive a oportunidade de visitar o Brasil inteiro, né, ir nas reuniões de Conselho Superior, para poder ver, por exemplo, que a realidade do meu país passava por isso, né, de norte a sul do Brasil, né, ou seja, gente que não tem condição de moradia, morando em fundo de vale, morando em costa, o tempo todo perdendo as coisas, né, sendo removido, reassentado, né, sendo retirado das áreas por causa da questão do direito de propriedade, que no Brasil é um negócio fortíssimo, né? A gente precisa entender isso. Pode passar. Até nas principais cidades do país, né? Eu não estou falando aí de um rincão qualquer da cidade. Essa foto aí foi cedida pela União Nacional de Moradia Popular, e isso é em São Paulo, né? Não é em qualquer lugar, é em São Paulo, né? Então, assim, a maior metrópole sul-americana, uma das maiores do mundo. Né? E eu estou falando disso, onde a tecnologia de ponta, onde as smart city, né? Onde toda essa questão veiculada ao conceito de modernidade, de ousadia, chama de futuro, né? É pregada como sendo a máxima. Mas tem gente morrendo de fome, tem gente morando em fundo de vale, né? E isso não é a realidade só brasileira. Pode passar, Luiz. Isso também, olha só, esse levantamento aí, feito da UN-APTAS, apontava que o fenômeno da favelização, da precarização do ambiente, é um fenômeno global, né? É uma demonstração que o sistema capitalista de produção ele é nocivo às pessoas, né? Ele faz com que você reproduza no espaço condições degradantes de vida, tá? Onde os arquitetos não têm nenhuma incidência, nenhuma, não chegam perto disso, né? E aí tem ainda, inclusive, os protocolos, né? Que estão aí em andamento, inclusive eu acompanho pela Comissão de Política Urbana do IAB, pode passar a próxima. Eu acompanho pelo IAB um protocolo que chama Nova Agenda Urbana, né? Que está calcado, inclusive, em indicadores, são 17 indicadores, 17 metas, né? Os ODS, né? Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com 163 metas fins e indicadores para todas essas metas que apesar de todos os esforços, né, de assinatura, esse termo foi assinado em 2015, enquanto a gente não rever a nossa forma de vida em sociedade, né, partindo do pressuposto que não dá para desprezar a matriz econômica, a gente fala hoje com principalmente os reacionários falam muito de direita e esquerda, né, e falam de forma muito assim leviana de comunismo, né? Comunismo, gente, é o comum para todos. É a alteridade, é a empatia, é a prudência ecológica, né? É meios de manutenção de qualidade de vida do ponto de vista do planeta iguais para todo mundo. Não é todo mundo super rico, mas todo mundo com o mínimo, né? Se isso é comunismo, eu sou comunista de carteirinha. Tiro a minha toda hora. Porque não tem condição de você se aquietar seu coração, estar tranquilo na sua casa, sabendo que milhares passam fome, milhares são assassinados. Olha a próxima lâmina. Isso aí, olha, são todos os lugares do mundo onde você tem conflitos causados pela matriz econômica escolhidas pelo grosso da sociedade, das sociedades mundiais, né? Você tem conflito por água, por biomassa, por combustível, por indústria, por conservação de biodiversidade, por extração mineral. Minas Gerais, onde fica a minha terra natal, né? Nova Lima. Nova Lima é o berço da mineração na região metropolitana de Minas Gerais, né? Quantos conflitos de infraestrutura, de lixo, conflito nuclear, até por ações que a gente acha que são bacanas, como é o caso do turismo, né?
Ou seja, tem práticas predatórias porque o sistema de produção é predatório. É por isso. Ele é só isso, né? Pode passar. E aí, mostrando isso ilustrado no mundo, né? Você tem aí, olha, em vários lugares do mundo, né? Desde, agora nem sei, é Índia, né? Os favelados da Índia, aí pode passar outra. Os favelados do México, que moram em programas habitacionais feitos de forma extensiva. Olha, não tem nada a ver com aquela morfologia de favela que a gente conhece, que está aqui na região metropolitana do Rio. Eu estou falando do Rio para É vocês hoje. impressionante, né? Impressionante. Falando de, como chama? Porque eu fico assim, eu fico um pouco no Rio, fico um pouco aqui, movimento pendular, Rio, Belo Horizonte, tá? Mas assim, se a gente for olhar morfologicamente, não tem favela como isso, né? Aqui, né? Eu estou no Rio, aqui na frente da minha casa, tem a favela da Providência, não tem essa morfologia, né? E aí, vamos passar outra. Isso aí, ó, já é África, né? Olha o padrão. Aí já um que a gente conhece, né? Que é a Rocinha, né? E não pode ser associado, não é a maior favela do mundo, gente. A gente fala como fenômeno da favelização no Brasil como sendo uma coisa assim enorme, né? Mas existem lugares muito mais impactados. Toda vez que eu encontro com Cláudia Scioli ou com o professor Pedro Abramo, eu fico de cara assim com as coisas que eles apresentam, né? Em termos de dados no mundo, né? Do fenômeno da precarização e da pauperização das pessoas, né? É por isso que aqueles números da Covid lá não assustam, porque tem que morrer gente para manter esse sistema funcionando. É isso que se pensa de uma forma perversa. Como se pensa a pobreza no país? Pensa bem, quem ficou em casa nessa pandemia toda? Quem se deu ao luxo de ficar fazendo trabalho em home office? O pedreiro, o marceneiro, a empregada, o catador de lixo, ele pôde fazer home office? Não pôde. Por quê? Porque na pirâmide social, no processo de distribuição de riqueza, eles tiveram menos acesso. Né? Então, eles estão numa situação assim, que se ele não sai de casa com o vírus lá fora ou não, ele morre, porque ele não tem dinheiro para comprar a comida. Ele não tem condição, não tem acesso ao básico, né? Ninguém vai se ficar achando que programa de transferência de renda de R$ 400 vai solucionar a vida de alguém, né? Para, né? Então é muito complicado. Pode passar, e aí olha só a surpresa, né? Favela nos Estados Unidos. Quem conta isso? Quando você fala dos Estados Unidos, você está querendo fugir para os Estados Unidos, porque aqui está tão ruim, né? Que tenha visto americano para você viver bem lá, né? O que te contam nem sempre é o que se vive lá, né? Existe uma pobreza estrutural do sistema em todo o planeta, que está visível, não dá para fechar os olhos para isso. E não dá para o arquiteto fechar os olhos para isso. Não tem como o arquiteto fechar os olhos para isso. Pode passar. Aí, de novo, ó, nem sei onde é, peraí. Não estou conseguindo ver. Gente, eu sou cega, tá, gente? Então, de perto, assim, eu não consigo ver nada. Isso aí. Isso é no Egito. Gente, olha só, a gente estudou na história da arquitetura o Egito e o crescente fértil do Egito, né? As planícies do Nilo lá, que eram alagadas na época das chuvas, né? E provia de alimento o Egito, e a partir do momento que ele conseguiu produzir excedente alimentar, ele conseguiu ser uma potência da antiguidade, né? Uma das maiores civilizações que teve notícia na antiguidade. Produziu pirâmide, produziu cidades mortuárias maravilhosas, né? Aquela coisa toda ligada à crença e à religiosidade deles. Esses lugares estão totalmente favelizados hoje. Se vocês depois entrarem num programa chamado A Terra Vista de Cima, você vai ficar horrorizado com o que está acontecendo nesses lugares, né? E aí, o drama atual, né, gente? Outro também que está escondido. Outro dia eu vi um filme na Netflix, chama Samba, né?
É um filme que conta a história dos refugiados chama, na Europa, né? E aí mostra lá o drama dos refugiados africanos que vão para a França procurar emprego. Vejam esse filme, tá? Não tem emprego para todo mundo, não tem oportunidade para todo mundo, não é igual a oportunidade para todo mundo, tá? Quando o pessoal fica, que a gente tem que ver na crise uma oportunidade, mentira. Alguns vão ter, outros nunca terão, tá? Então, a gente tem que perceber isso também, começar, tá? Eu estou falando isso para vocês porque a gente tem que acabar com o sistema capitalista. Tem que partir para outra coisa, entendeu? E a gente tem que ter muita consciência de que ele é lesivo à vida, à sobrevivência. E aí, ó, os números, né, dos conflitos, da questão dos refugiados em todos os países do mundo, né? Em todos, em qualquer lugar é um problema, né? A imigração, a xenofobia está aumentando, porque isso é uma crise, isso é um conflito social terrível, né? E as favelas nos beiras-linhas lá de Paris, né? Cidade Luz, a cidade do iluminismo, né? Está completamente tomada de favela, uma coisa horrorosa, assim, né? As cidades históricas, né? Que contam um pouco da nossa memória, como é o caso da próxima aí, ó, que como chama? Alepo, né? É patrimônio da humanidade, completamente bombardeada. Os caras, para poder fazer um caminho lógico entre o gás da Ásia até a Europa, eles resolveram fazer uma guerra insana para tirar esse povo daí, né? E eles falam, eles justificam essa guerra com os motivos mais descabidos possíveis. E aí os campos de refugiados, que é o próximo, né? Que é isso aí que a gente está discutindo. A gente está vendo isso aqui, gente, com morador de rua nas ruas do Rio de Janeiro também, né? Todo lugar que você passa, Belo Horizonte é a mesma coisa, todo mundo morando na rua, porque não tem condição, o ônibus excessivo do aluguel é alto, né? A pessoa não tem como morar, não tem como pagar aluguel, e etc, né? Aí, olha isso, gente. Olha isso, né? Você imagina um campo de refugiados, as pessoas não têm casa, elas estão aí por uma brigada humanitária organizadas aí de vez em quando aparecem os aviões e jogam comida, assim, sabe? Aí sai todo mundo correndo para buscar comida. Aí de vez em quando aparece um avião e joga remédio, né? Essas coisas, né? Que acontecem no mundo. Pode passar. Aí, né, gente, a África com essa exército de reserva da fome e da miséria, né? É isso que se transformou a África, o continente africano, que foi palco de disputas sangrentas por território, né? Lá no imperialismo, no início do século XX, né? Se eu estou aqui hoje, graças a essa guerra, porque a minha avó, lá da África, lá do Níger, né? Foi parar em Nova Lima, você imagina, fez aquela viagem horrorosa, né? De navio negreiro, chegou em Salvador, desceu o Rio São Francisco, foi parar na minha cidade, que era a cidade mais proeminente na mineração de ouro do século XVIII e XIX, final do século XVIII, início do século XIX. E aí os meninos, olha, os conflitos armados que não estão, eu peguei um da África, mas ontem eu estava em Magé, os meninos armados lá na periferia de Magé, né? Os meninos lá cuidando das bocas de fumo, né? Quando não é boca de fumo, é milícia, que é uma realidade no Rio de Janeiro hoje, né? Pode passar. E os conflitos ambientais, pode passar. Aí, tanto percolando, né, as cidades, quanto as áreas ambientais mesmo, né? Desde conflitos para gerar energia para a produção das cidades, né? Até aqueles conflitos ligados esses dramas ambientais, a degradação ambiental, o dano ambiental, né? Até os conflitos como a gente viveu lá na região metropolitana, com o caso de Bento Rodrigues, pode passar. Tem vários, né? Tem vários.
Pode passar o próximo. Isso é barragem, isso é mina de carvão, e isso é Bento Rodrigues, né? Lá em Mariana. Está esquecido, ninguém fala disso, né? E lá o errado é quem perdeu a casa. E aí, isso aí é tragédia do Rio, né? Isso é Alemão, né? O Morro do Alemão, né? Uma foto que me deram lá naquele seminário de urbanização de favela que toda vez que eu olho para ela eu acho assim, impressionante. Aí pode passar. E a gente está nessa vibe aqui hoje. Eu vou passar mais uma, né? A gente está discutindo isso, né? Reiteradas vezes, né? Uma discussão assim das universidades, das entidades de classe, de quem é ligado a essa questão da cidade, né? A gente produz cidade para quem, né? O arquiteto tem muito a responder sobre isso, né? A nossa prática profissional tem muito a responder sobre isso. Pode passar, Luiz. Aí tem várias fotos, é só fotos, só para a gente pensar um pouco, né? Isso aí, todos os conflitos, né? Todos ligados a essa lógica que a gente tem perversa. Aí, né? Olha, isso aí é Haiti, né? Pode passar, né? Outra aí atrás. Temos um haitiano. Hã? Temos um haitiano na sala hoje. Ele está vendo aí. Eu não queria falar sobre isso, que ele vai ficar triste. Né? Mas é isso, né? Pode falar sim, não tem problema não. Na verdade, eu trabalhei no setor de turista quando eu estava lá, e nessa cidade também essa imagem que você pegou, que é Cité Soleil, eu trabalhei principalmente nesse lugar, na verdade, com a ONG Americanas, na verdade, que é uma moção que chama Health of Ministers Haiti. Então, nessa imagem reflete tipo uma certa de pobreza, na verdade, dessa população, que é uma das maiores favelas também no país. A questão de urbanização também é precária, porque, na verdade, a construção não tem um desenvolvimento meu Deus, da questão de desenvolvimento social, a questão de casas, tudo isso, assim, então é como tipo uma área abandonada pelo governo, pelo Estado, de uma forma. Também a questão de Forças Armadas, na questão de missão Paz, em 2004 até 2017, 2016, por aí assim. Eu trabalho também nessa ONG também com missão Paz, como tipo tradutor também de inglês, francês ou inglês crioulo haitiano, com pessoas lá. É só isso, né? Muito bem. Obrigada. A gente aí, eu estudei com um professor na Universidade Federal de Minas Gerais, na FAFISH, né, que é a Faculdade de História, Ciências e Filosofia, né? E a comunicação e filosofia, perdão. E eu fiz uma matéria lá sobre o processo de escravização, né, da África, né? E quando se fala da história do Haiti nesse contexto, é muito muito dramático, assim, tudo que eu li, tudo que eu vi sobre tudo que ele contou e tudo que as pessoas que estavam lá, que relataram, né, que eram da América Central, do Caribe, relataram sobre isso. É muito dramático. Pode passar. Então vamos lá. E eu coloquei aí as nossas, além das situações, né? Depois dessas imagens, essa aí foi chocante, né? Não dá para ser esquecida, né?
esse drama, né, de você perder vidas por tanta pobreza de espírito, né? Então, aqui você tem aí os conflitos no Brasil, né, associados aí aos movimentos de resistência, né, que se a gente não acreditar nisso, aí a gente sucumbe, né? Então, desde o início da minha prática profissional, eu resolvi me engajar em movimentos de luta, né? Contra aquilo que eu achava que não era o normal assim da sociedade, né? Tinha que haver alguma condição da gente construir o contraditório e resistir contra algumas investidas, né, desse Estado excludente, né, que pudesse nos permitir avançar em algumas frentes, né? Então, essa frente direita, a de defesa da direita à cidade, tem várias vertentes, né? Cada uma delas ligadas a uma causa. Eu acho que aí tem algumas, como chama, bem ilustradas aí nessa lâmina, né? Outras engraçadas também, passa essa outra aí. A gente estava no auge do programa Minha Casa Minha Vida, né? E havia também movimento de resistência ao programa, porque o programa, num determinado momento, resolveu atender a política habitacional, mas sem ouvir quem de fato precisava dela, né? Então, também tem isso, tá, gente? A gente estava fazendo até uma discussão mais cedo sobre isso, não sem a aquiescência de nós próprios, nós outros, né? Nós como prática profissional também, né? Existe também na nossa profissão um conceito de alienação ao problema como um todo, né? Então, produzir casa é produzir, sabe, sei lá, o que o pessoal estava brigando aí na época é massificar tudo e desconectar isso de uma realidade, de uma crítica, né? Não é. Pode passar. E aí, esse outro movimento aí, que inclusive as jornadas de 2015, né? Em final do governo Dilma, houve uma ocupação em massa de edifícios que não cumpriam a função social da propriedade em várias capitais brasileiras. Vou até mostrar um para vocês. Eu sou assessoria técnica de um em Belo Horizonte, que é a ocupação Zezé Ribeiro, né? Essas discussões aí que fizeram o MTST, né? Mostrando aí essa questão da radicalização contra os movimentos de moradia, né, que ocupam, né, quando eles querem associar o movimento de moradia a um movimento criminalizatório, eles chamam de invasão, né? Então, a gente chama de ocupação e eles chamam de invasão. Pode passar? Né? E gente morando na rua, que eu já falei, pode passar. Acha essas imagens, né? E a própria questão, o que a gente tem produzido, né? Isso aí olha só, do lado direito é uma cidade que eu nunca achei que tivesse isso, Petrópolis, tá? E do lado de lá uma favela carioca, uma favela tradicional aqui do Rio de Janeiro, né? Então eu não achei que tivesse favela em Petrópolis, né? Falam tanto do plano Keller, da área central e tudo, e é um dos lugares onde você tem mais área de risco na região metropolitana do Rio. Para resolver o problema das áreas de risco de Petrópolis, remover e reassentar, seriam necessários hoje aproximadamente 4 bilhões de reais de investimento para poder conter todos os problemas, isso dado 2010. Pode passar. Isso aí, né? A depredação da política habitacional sobre ela mesma, né? A autofagia da política habitacional, né? Isso aí é uma favela vertical na Ásia, né? Isso aqui, eu vejo isso muito na Avenida Brasil ali, o pessoal pegou os tetos, né, daqueles prédios vazios, subutilizados, e construiu outra verticalização em cima daquilo, né? Bem assim, interessante a forma como aquilo foi apropriado. Pode passar. E aí, os programas, né, isso é no México, tá, gente? Isso aí já olha, eu mostrei aquela favela no México, agora estou mostrando um programa habitacional, né? E aí, os condomínios americanos, né?
Ou seja, olha a tipologia extremamente o modelo de cidade americana, né? Voltada ao carro, voltada ao subúrbio, né? E com essa cara, e engraçado, hoje, se você for pegar essa imagem, várias dessas casas feitas no subúrbio abandonadas, né? Porque os bancos tomaram, né? Grande parte desses conjuntos. Tem aí eu fiz uma disciplina com a Hermínia, maravilhosa, mostrando isso, né? Mostrando como que grande parte desses lugares foram abandonados no decorrer do tempo, né? As pessoas pararam de ter dinheiro e foram morar nos seus carros. Olha a quantidade de carro que tem na frente. Tem favela de carro nos Estados Unidos, né? E aqui o nosso, né, gente? Aqui o nosso próximo, né? Que é Paraisópolis versus a fronteira, né? A fronteira, que é isso aí, essa foto corre o mundo, né? Em todo quanto é lugar, publicação tem essa foto. Pode passar. E essa, né, que é uma Folha de São Paulo acho que de 1998 a 99, onde mostrava que, frente àquela questão da proliferação de alfavilles, né, condomínios fechados, a região, a zona leste de São Paulo, né, mais precisamente os jardins, né, noroeste de São Paulo, eles começaram também a cercar as favelas e cobrar pedágio na entrada, né? Aí a Folha de São Paulo fez essa matéria aí falando dos condomínios de pobre, né? E aí, para não atualizar a discussão, né, no plano diretor de São Paulo, a grande discussão foi essa, né? Ou seja, não perto da minha casa você vai fazer casa popular, entendeu? Popular você faz em qualquer lugar, não no meu bairro, que é nobre, entendeu? Inclusive tem gente de elite que matou pessoas, que são assassinos, estão presos, entendeu? Mas aqui é nobre. Veja só. Tipo assim, tem ao ponto da pessoa comparar, discriminar o pobre e achar que é melhor viver perto de uma pessoa que picou a outra toda, pôs numa mala e levou e desovou num matagal, é melhor morar perto dessa pessoa do que morar perto de um pobre, favelado. Você vê a desconexão entre a realidade e a pessoa, né? Não dá para entender isso, né? Então, a grande resistência lá no plano diretor de São Paulo é justamente essa questão, é não deixar que os pobres se apropriem das mais-valias recuperadas pelas operações urbanas, e depositadas nos fundos, né? Porque isso vai gerar... E pelas áreas de ZEIS, que foram, inclusive, colocadas em bairros que hoje são considerados nobres, mas eram considerados populares, porque era onde morava o trabalhador da indústria, né? Para produzir habitação lá, para poder resolver o déficit habitacional. Pode passar. Então, aí tem questões aí, voltando aí essa proposta da ONU, pode passar. Vocês tinham visto essa lâmina? Não, né? Aí, olha aí, olha os dois depoimentos, gente. E só na Folha de São Paulo, eu não acreditei. Sabe? O cara prefere o cara que picou o outro todo na faca, entendeu? Morando na frente dele, do que ter um bairro planejado de habitação de interesse social do lado dele, um conjunto habitacional. Isso é incrível. Né? Então, assim, aí a gente, após esse choque de realidade, né? Aí, só contextualizando um pouquinho essa discussão sobre a prática, então eu acho que pode passar, Luísa. A recuperação da discussão, né, sobre a prática profissional, ela tem a ver com a reflexão dessa realidade aí, sobre essa realidade, né? E aí tem que confrontar isso com os próprios acordos internacionais, né, feitos, por exemplo, pela nova agenda urbana, por esses indicadores que eu falei, que são indicadores que foram aí, o Brasil foi signatário deles e vários outros países no mundo, né, que colocam aí a habitação como tema central de uma agenda coletiva, né, uma agenda transnacional, né,
e se propõe, inclusive, para modificar esse status quo, reduzindo a desigualdade através da premissa de que a política de habitação, a política da moradia, da urbanização de assentamentos precários vai reduzir o nosso déficit de sustentabilidade no mundo, né? Porque essa prática que eu falei até então, essa prática histórica, conjuntural, ela é insustentável. E não adianta clivar isso com bordões de urbanismo verde, né? Não cola. Porque, na realidade, a gente fez muito pouco até hoje. Eu vou passar rapidamente a linha de tempo, né? Que é a próxima lâmina, né? Sobre as conquistas que a gente tem em termos conjunturais aí, né? Em relação à questão da política habitacional do Brasil. Desde meados do século passado, a gente vem perseguindo um modelo ideal de política habitacional, né? E os arquitetos têm grande assim, crédito na discussão e na elaboração de vários momentos dessa política pública, né? Que é sazonal ainda no Brasil, né? As políticas de habitação e de enfrentamento das condições de infraestrutura, elas passaram por várias montagens e desmontagens no decorrer do século XX, né? Pode passar outra página. Teve seu ponto de inflexão aí em dois momentos, lá em 1963, com o Congresso Quitandinha, né? Onde se formulou uma estratégia de política nacional e desenvolvimento urbano, e 50 anos depois se revisou e se verificou com muita tristeza que a gente não conseguiu atender isso que tinha sido preconizado lá no início dos movimentos de reforma urbana, em que se pensa que a gente tem marcos regulatórios incríveis, que nunca conseguiram sair do papel totalmente, né? Pode passar outra. E aí tem essa segunda etapa aí, que são todas essas conquistas sociais em termos de marcos regulatórios, né? Que são as leis feitas principalmente a partir de 1997, mais especialmente depois da Constituição Federal, e ligadas também aos governos de esquerda no Brasil. De 2003 para lá, houve um salto, né, na construção de marcos regulatórios que fomentassem e consolidassem uma luta pelo direito à moradia e pelo direito à cidade, que foram assim, essenciais para a gente ter condição de discuti-los hoje, né? Inclusive nos cursos de arquitetura e em outras matérias correlatas à vida urbana, na geografia, onde eu fiz mestrado, né? E outras escolas que estão discutindo esse tema hoje. Pode passar. E eu falei dessa discussão da nossa agenda, né? Do nosso público-alvo, né? Do demandante de habitação, que estava lá no Planab de 2009, né? Essa é o atendimento, a escala de atendimento que os programas e que o arquiteto tem que estar disponível a atender. Tanto nessa escala, né? Que é a escala das pequenas coisas, né? A escala do lote, onde você vai resolver problemas específicos de uma família ou de uma quantidade delas. Pode passar. Isso aí é um projeto da urbanização de cortiços em São Paulo, feito pela Marta Suplicy. Pode passar. Com atendimento às famílias da União por Moradia Popular, né? Em regime de autogestão. Então, as famílias aí que foram atendidas. Pode passar. Até a grandes conjuntos ou a grandes coisas, como eu vou mostrar daqui a pouquinho, com um pouco do que eu faço, né? Então, aí a gente tem os desafios, né? Que a gente está postos aí, que eu já falei, né? Que eu acho que universalização do atendimento, a gente tem que discutir de novo, né? Tirar o finismo do papel, ter um fundo nacional para trabalhar com habitação e com desenvolvimento urbano, que tenha recursos, muito recurso perene, né? Recurso recorrente, né? Então, isso é necessário. Então, é necessário, por exemplo, fazer um esforço para ter uma proposta de emenda constitucional
que veicule o orçamento da moradia para que a gente possa ter condição de projetar nosso futuro e melhorar a condição de vida das cidades. Há necessidade de trabalhar cada vez mais, vocês que estão na faculdade, pensando que o horizonte de trabalho de vocês é a produção social da moradia, né, em todos os seus níveis, tanto da assistência técnica para a reforma, para ampliação, para melhoria, quanto para a produção habitacional, quanto à montagem de empreendimentos para grupos organizados ou desorganizados, né? E os desorganizados talvez vocês ajudem a organizar, né? Buscar o crédito ou o subsídio, né? Hoje a gente fala de crédito porque os programas de subsídio sumiram do mapa, né? Não existe política de subsídio. Então é necessário hoje levar essa luta para frente, porque, gente, quem ganha até 3 salários mínimos não consegue acessar a casa própria sem subsídio. Não consegue, mesmo que se quiser, não vai ter acesso. Por isso faz por autoconstrução, por isso faz sem Estado, que não dá subsídio, e sem mercado, que também não vai financiar para quem não pode pagar, né? Nenhum empresário da construção civil vai fazer benemerência para pobre, não vai, né? E a gente vai ter que construir um caminho para essa discussão, porque é a discussão central de incidência sobre esse sistema louco que a gente vive, né? Então, assim, tem que buscar recurso público, tem que buscar recurso privado, tem que buscar alternativas para esse processo de gestão. E eu estou falando isso com vocês da prática profissional do arquiteto, tá? Ela está envolvendo tudo isso. A discussão central da arquitetura é essa. Como articular todas essas diversas habilidades e competências que o arquiteto vai adquirindo no decorrer do seu curso e vai colocar a serviço da sociedade, tá? No exercício político da arquitetura, porque não existe arquitetura sem política. Não existe. Tá? A nossa forma de articular com a sociedade é política, né? E produzindo com respeito e qualidade ao usuário, né? É necessário ouvir, é necessário, tanto no unitário quanto na escala, é necessário fazer coisa que recupere o senso de sociedade e a autoestima das pessoas que se apropriam de um espaço construído. Pode passar? Então, não vou me ater a isso para a gente poder ter tempo para conversar. Já falei sobre essa outra coisa, né? Que é a questão das metas aí que a gente está envolvido, que pode ser um horizonte, inclusive, para a gente poder trabalhar um pouco essa estratégia, né? De ligar a nossa prática profissional a essas agendas e tentar responder essas agendas com resistência, com uma prática de resistência. Pode passar. Até falei lá no CBA, né, que a gente tinha que implodir a agenda da sustentabilidade, né? A gente tem que fazer a ecossustentabilidade. O que é isso? É a visão da casa do outro, né? Da casa da gente, né? Não a visão sistêmica, econômica da sustentabilidade, né? Essa a gente vai ter que romper com ela. Então, pode passar. E eu tenho visto muito num negócio, numa live que a gente tem feito com a ONU, do circuito urbano, né, para discutir esses 17 ODS, os arquitetos fazendo isso, mas fazendo de forma desvinculada, assim, dissociada, né? Não institucionalizada, não como um movimento. Cada um fazendo no seu quadrado. Tá igual aquela música da Tati, né? Acho que é essa, né? Tá combinado. Cada um no seu quadrado, né? Cada um fazendo o seu, né? Eu faço o meu, faço a minha pesquisa, minha tese, minha apresentação, minha live, meu seminário, o outro faz meu evento, entendeu? A gente precisa se unir em torno de uma pauta comum. Tá faltando isso. Pode passar. E aí essas pautas comuns vão tirar a gente desse buraco, talvez, né?
Não estou dando certeza, não, porque eu não sou Deus, mas eu acho que a gente só tem aquele jargão máximo aí que veiculou em 2018, né? Ninguém larga a mão de ninguém. É muito nesse sentido, né? Da gente produzir uma pauta que restitua a consciência coletiva, né? Aí eu vou passar rapidamente algumas imagens também. Pode passar, Luíse, que é de participação. Pode passar. Que é de ojeriza isso, né? Que é repúdio a essa imagem, né? Pode passar. Que é a discussão das outras pautas referentes aos retrocessos, né? Direitos trabalhistas, violência contra pobres, principalmente pobres negros de periferia, que é a próxima aí, ó. Morre todo dia, ninguém fala nada, então a gente tem que discutir isso sim. É pauta de arquitetura e urbanismo, pode passar. Ações de gênero, né? E a arquitetura pode resolver isso, né? Até as ações do dia a dia que tem a ver aí com nosso cotidiano de cada dia, né? Que é resolver esses problemas cotidianos do direito à moradia, né? E aí tem a questão de água, de infraestrutura, pode passar muito rapidamente. A questão de campanhas. Olha, gente, nessa pandemia, o que eu fiz de campanha não está no gibi. Tá? Até, por exemplo, transformar o hotel em quarto de quarentena, fazer uma série de coisas para poder fazer com que as pessoas acordassem assim, para a discussão do nosso cotidiano, né? Evitar que haja um discurso gentrificado, de novo, da questão da moradia no país, né? Para que a gente não chegue nisso de novo. Passa a próxima. Que é a próxima, que a gente está começando a discutir de novo, né? A gente vai voltar nisso, né? Se existe pandemia, porque o povo pobre não cuida direito e logo a gente tem que urbanizar a favela para poder dar uma arrumada nisso, eugenicamente falando. Não sei se vocês estão entendendo, né? A gente tem que reagir a isso. Então, aí, algumas máximas, né? Futuro, continuar vivo, projetar, pobreza, desigualdade, algumas palavras de ordem aí que a gente vai ter que colocar no nosso cotidiano e arrumar coletivamente para que a gente tenha um pacto social, né? E depois um pacto profissional para incidir na nossa sociedade, porque eu só sei fazer arquitetura, eu não sei fazer mais nada, né? Desde que eu formei em arquitetura em 92, eu só faço arquitetura. Tudo isso que eu falei com vocês só tem sentido dentro da minha prática profissional. Então, eu comecei lá na década de 2000, quando eu era professora numa universidade federal, a fazer isso. Pode passar o próximo. Né? Que é o arquiteto da família, lá em Minas. E aqui tem um arquiteto da família aqui, acabou virando quase que uma rede, né? Pode passar. Hoje eu estou na Providências, com o pessoal da Providências discutindo o arquiteto da favela, né? Tem gente que não gosta desse nome, porque associar arquitetura à favela não é bom, né? Arquiteto favelado não é uma coisa interessante, tem essa discriminação também, tá? Nos meios sociais. É melhor ser arquiteto da Casa Cor, né? E aqui a gente está fazendo essa campanha de 5.570 municípios com assistência técnica, orçamento, programa, atendimento, né? Que é uma solução para a nossa categoria profissional. Aí nós fizemos, pode passar, escolhemos a Mafalda, porque eu acho que ela é uma resistência, né? O Quilo criou uma mulher forte e resistente, né? Tem aí a campanha, o abaixo-assinado. Hoje a gente tem site, né? Com a campanha, que você pode ir lá, acessar, e daqui a um tempo a gente vai ter um banco de experiência. A gente está provocando o Conselho de Arquitetura e Urbanismo e as entidades a agir, né? Está todo mundo meio na inércia, então é um movimento de arquitetos pela moradia, né? Um movimento quase terrorista para poder fazer com que a arquitetura saia do papel, a assistência técnica saia do papel, né? 13 anos depois da aprovação da lei, né?
Pois é. E aí, agora eu vou falar um pouquinho do que eu faço. Depois de ficar falando o tempo todo sobre política, o que eu faço? Eu faço habitação. Eu faço projetos, já projetei para alto luxo, já fiz arquitetura comercial, já fiz shopping, eu já fiz... O que eu mais já fiz, gente? Eu já fiz stand de venda, eu já fiz tudo. Tá dando um eco aqui. É meu? Não, Já fiz stand... Eu acho que a professora Luiz, se você puder desligar o seu microfone, que eu acho que é ele que está dando eco. Desliguei já. Tá, joia. Desligou. Obrigado. Então, antes do Demetrio morrer, a gente começou a discutir uma questão, né? A gente estava muito envolvido em movimento social e a gente via que o grande problema que a gente tinha era não ter dinheiro para poder colocar na pauta as bandeiras dos movimentos sociais. Eles estavam sempre de pires na mão nos ministérios, né? Pedindo dinheiro, recurso, e nunca vinha. Quando vinha, era muito pouco dinheiro para poder dividir para todos. Isso é uma máxima assim, da política habitacional. Quando veio Minha Casa Minha Vida Entidades, por exemplo, era muito pouco dinheiro para dividir para todo mundo, né? E assim, as construtoras com dinheiro a rodo, né? Tinha essas dificuldades. A gente, como arquiteto, para poder trabalhar para a consultora, tinha também que sujeitar aos mandos e desmandos da construtora, porque a normativa foi feita para evitar que arquitetos fossem iniciadores do programa. Acho que o problema mais sério do Minha Casa Minha Vida não é você produzir com construtora. O mais difícil é não entender que obra é diferente de projeto. Não é? Projeto você faz projeto e você faz obra. E quem faz projeto não precisa ser a consultora, pode ser um arquiteto que inicia o processo, a consultora vai lá e constrói. Então, a gente, cansado de discutir isso, eu comecei a pesquisar os números do Minha Casa Minha Vida, não só assim de ouvir falar, gente. Eu tive a oportunidade de ser fiscal da Caixa durante um tempo, terceirizado, para poder ir em obras de Minha Casa Minha Vida e observar o que o povo estava fazendo. Tanto Minha Casa Minha Vida, que financiava uma habitação por lote, né? Que as pessoas acham também que não tem, mas teve muita. Eu mesmo vistoriei em vários municípios de Minas, né? E tanto quanto o conjunto habitacional. E a gente viu que é o seguinte, primeira coisa que eu descobri que eu fiquei chocada. Um dia eu cheguei no escritório e falei com o Demetrio, esses caras não têm dinheiro. Essas construtoras, que a gente fala, as construtoras, não sei o que e tal, elas não têm dinheiro. Nenhuma delas tem dinheiro. O que elas fazem? Elas pegam o financiamento, porque só elas podem pegar, e grande parte delas só elas podem pegar, porque elas têm o governo colocou uma capacidade de crédito, né? De pegar crédito imobiliário dentro das consultoras, você tem que ter um balanço mínimo, né? Um balanço contábil da sua empresa muito alto. Então, isso retirou as pequenas construtoras do programa, no primeiro momento, e retirou os arquitetos, os escritórios de arquitetura também. Ninguém tinha lá uma capacidade de crédito de pegar um crédito de 10 milhões, 20 milhões, né? Isso é impensável para a pequena. Mas se você deixar que a pequena pegue, por exemplo, 100 mil de crédito na primeira vez, na segunda vez ela pega 200 mil e por aí vai, um dia ela vai conseguir chegar grande, né? Mas isso é que eles não querem, né? Então a gente começou a pensar em formas da gente romper com esse sistema, tá? E esse pensamento de romper com esse sistema, a gente colocou um nome que o pessoal, os marxistas não gostam, os de direita também não gostam. O nome está no limbo. Mas é isso que a gente estava fazendo, tá? A gente estava tentando redistribuir os lucros advindos do processo de valorização. A gente pegou um texto do Paul Singer, que é um texto clássico, tá? Dele, Urbanização, e não vou lembrar o nome aqui agora, é um livrinho amarelo, ou capa vermelha, tá? Economia Política da Urbanização. Pronto, Isso, lembrei. capinha vermelha. Isso aí. Exato. Pegamos o que ele fala lá e aplicamos. A gente fez uma conta, entendeu?
e aplicamos. E eu fui para o campo medir, entendeu? Ver o que ele estava falando, se a teoria que ele fez coincidia com o campo, né? E aí um dia eu cheguei em casa e falei, Demetri, isso tudo está certo, ele estava certo, entendeu? O cara vai, compra uma terra lá no meio do nada, gente, ele compra a terra no meio do nada, porque essa terra no meio do nada, quem vai valorizar essa terra é o pobre que vai morar nessa terra. É isso. Ele faz isso porque esse cara não reivindica direitos, ele quer uma moradia, ele mora em fundo de vale, ele mora em costa, ele está sem casa, ele mora de aluguel social, ele mora de aluguel alto. E a política pública geralmente pega esse povo todo e coloca num depósito, que é o que eles fizeram com Minha Casa Minha Vida. Então a gente começou a perceber o seguinte: o cara mora num lugar perímetro, quando a Caixa vai lá valorizar, o prefeito já colocou aquilo num perímetro urbano. Só de colocar no perímetro urbano, a terra que vale 100 começa a valer 500. Tá? Essa diferença entre a terra que vale 100 e vale 500 é o valor que ele vai pagar ao proprietário e o valor que ele embolsa como capital de giro. O capital de giro, quem faz para ele é o próprio programa. Às vezes ele pega esse capital de giro, né, a diferença da terra, que dá R$ 400, e vai. Isso aí é tudo, tá, gente? Só exemplo. R$ 400 e divide com o prefeito. O prefeito ganha 200, ele ganha 200, ou o vereador ganha 200, ou alguém outro ganha 200, tá? É isso que aconteceu no Brasil inteiro, tá? Aí, ele, além desse dinheiro que ele não paga para o proprietário 100, quando ele recebe da Caixa, não, ele não é bobo. Ele vai pagar para o proprietário 18 meses depois. Ou seja, ele paga exatamente quando ele começa a receber o financiamento. Então, ele não tira dinheiro do bolso. Desse jeito, gente, qualquer um é capitalista no Brasil. Isso chama capitalismo sem risco. Quem paga tudo ou é o mutuário ou é a Caixa Econômica. É isso que acontece, tá? Então, nós começamos a fazer essa discussão com o movimento social. Vamos pegar essa diferença, vamos comprar terra, vamos fazer bairro planejado, vamos pegar essa diferença e a gente vai embolsar. Quem que vai embolsar? O movimento social, para criar escola, creche, oportunidade de renda, tudo isso. Porque dessa forma é autorizado pelo sistema, entendeu? Então, nós começamos a discutir isso e vimos. E essa discussão começou através dessa imagem. Passa uma aí, Luiz. Isso é um projeto que a gente fez, isso virou um metaprojeto, né? A gente trabalhou nisso para aquele cara que era presidente da CBF, o Julito Coutinho, isso é em Belfort Roxo, nas margens do Rio da Bota. A gente propôs fazer uma cidade planejada, isso é Minha Casa Minha Vida. Mostra um detalhe, por favor. Onde? Isso aí é o detalhe, né? Onde a gente projetou, aí é método de projeto, tá? Eu tenho todos esses dados na minha cabeça sobre como funciona o sistema. E eu vou pegar isso e vou trabalhar isso como método, na forma de projetar. Então, a gente no escritório sempre trabalhou, isso o Demetrio fazia antes de mim, e depois, quando eu encontrei com ele, eu descobri que a gente era alma gêmea de projeto, porque eu também fazia isso no escritório, que era modular tudo que eu fazia. Então, para poder existir um projeto que seja replicável do ponto de vista de massa, né? E replicável sem monotonia, é necessário que o arquiteto saiba matemática, tá? E a matemática, quando você pega a matemática, você trabalha com módulo, né? A gente não fala lá mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum. Então, se você trabalhar com a lógica da matemática, você vai produzir combinações de módulos que vão te permitir fazer uma arquitetura espetacular, única, porque só você combina esses módulos. Ou seja, o projeto é uma decisão única de cada um, né? Não é um carimbo que eu replico, né? Igual esses blocos H que o pessoal faz em todo quanto é lugar.
Não é um carimbo, é uma decisão, é uma forma. Então, quando a gente trabalha no escritório, a gente trabalha com arranjo, com modulação, trabalhando. Arranjo, o que é arranjo? Na análise combinatória, quem estudou análise combinatória sabe o que é. É você misturar os elementos que você tem de uma letra. Então, ao invés de você falar Maria, você tem não sei o quê, do lado contrário, Ian, né? Não sei lá. Você mistura aquilo, né? Combinado, justaposto, geminado, entendeu? A forma como você coloca isso, você produz desde a casinha, desde o embrião, no lote, que é modulado também, porque eu tenho uma quadra que ela não é feita sob o preceito do desenho qualquer, um número qualquer. Por exemplo, em vez de eu fazer um número qualquer, eu vou fazer um quarteirão que seja propício àquilo que eu vou projetar no quarteirão, já que eu estou incorporando uma proposta de arquitetura para aquilo tudo. Aí eram 3.500 unidades. Então, eu vou ter o embrião, a casa geminada, a casa justaposta, o prédio de 5 andares, o prédio de 12 andares, o prédio de 15 andares, de 20 andares. Isso vai ser feito ao sabor da minha necessidade. Se a pessoa quiser comprar um módulo de uma casa, ela pode comprar. Se ela conseguir adquirir um módulo, não conseguir adquirir um módulo de lote, mas quiser morar ali, ela vai morar num módulo menor, a cada um conforme pode. Isso dentro de uma estratégia de desenvolvimento de projeto para habitação popular, tendo como base a produção de moradia, a produção social da moradia, você consegue chegar a resultados incríveis, produzindo cidade, produzindo coisas diferentes. Eu vou mostrar uma opção de coisa que a gente faz assim. Aí pode passar. Você pode produzir o prédio. Isso aí é Minha Casa Minha Vida, faixa 1. Primeira vez que a gente fez. A gente fez com terraços planejados, terraço para você tomar sol, lugar para você pôr aquecedor solar, né? Com o mesmo preço, na época era 65 mil por unidade. Isso com lucro imobiliário, tá? Que era que a consultora cobrava. Dava para fazer. Foi capa da revista U, na época. Eles orçaram. Não fomos nós que orçamos. Foi a revista U, a parte dela da Pini, que chama Construção e Mercado, né? Que tem um orçamentista. Eles fizeram o orçamento e coube. Pode passar. Até isso, né? Minha Casa Minha Vida. Né? O povo gosta de falar mal do programa, tem que ter inteligência projetual atrás dele, né? Desculpa quem gosta de fazer carimbo. Pode passar. Aí, olha, todas as alternativas dentro do programa de necessidade que pode fazer você fazer uma arquitetura melhor, né? Com uma capacidade boa que te permita produzir também a baixo custo para o movimento social. Essa é uma interface importante. Por quê? Se eu estou socializando a mais-valia, e se eu falo que a produção social ela é toda internalizada, o que eu redistribuir de sobra, se eu conseguir ser mais inteligente no projeto, eu vou redistribuir mais sobras. E essas sobras vão me permitir equipar melhor o bairro onde as pessoas vão morar. Né? Eu vou conseguir produzir mais equipamentos, eu vou produzir... E aí, gente, eu vou produzir esse equipamento e vou me conveniar com a prefeitura para que ela coloque os serviços lá para mim, tá? Se ela quiser. Se ela não quiser também, não precisa, tá? Dá para fazer. Essa que é a questão. Isso é produzir autonomia com a arquitetura. O cara não vai mais com o pires na mão conversar com o vereador e com o prefeito. Ele tem condição de fazer melhor e aí o pessoal vai ficar tudo com medo dele. Vai falar, meu Deus, como é que ele conseguiu fazer isso? Entendeu? Pode passar. Até nessas situações, né? Eu acho que não está dando para ver, será? Passa uma, fazendo um favor. Por exemplo, isso aí foi um projeto que a gente fez para Petrópolis, que deu em nada, né? Nós produzimos esse projeto de uma área de risco em Petrópolis para poder trabalhar com essa lógica e dentro do programa Finis, era até menos dinheiro do que
o programa Minha Casa Minha Vida. E na mesma época, né? Nós não conseguimos tirar esse papel. Sabe por quê, gente? Se a gente construísse essa favela com um terço do dinheiro que a Odebrecht estava fazendo, o Pavão e Pavãozinho, aquela outra lá do Jacarezinho, né? Aqui, a gente ia desmoralizar essas construtoras, né? Então, foi assim, não deixaram sair o projeto na época. A gente pelejou, não conseguiu. Uma área de risco, a gente trabalhou com tudo, aí o arquiteto também tem que fazer a mesma coisa. Tudo que está em vermelhinho aí, olha, era remoção, todas essas remoções reassentadas dentro da favela com projeto de arquiteto. Pode passar? Aí, né, a gente fez edifícios verticais, aí, mais uma vez falando, gente, verticalização não é um bicho de sete cabeças, não é uma coisa demoníaca, né? Mas ela tem que ser uma decisão de projeto. Então, se eu vou justapor mais, eu tenho pouco espaço, eu posso verticalizar, mas eu posso verticalizar segundo determinadas regras, né? Elas têm que ser bem claras. Pode passar. E aí a gente fez isso em várias comunidades, né? Por exemplo, aqui foi um TAC que a gente resolveu para o Ministério Público de Minas Gerais, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, chamada Ocupação Cachimbeiros. Isso aí era no final do governo Dilma, né? Eles ocuparam essa área aí e tinha que fazer um projeto Minha Casa Minha Vida, isso é Minha Casa Minha Vida, e nós resolvemos fazer um projeto para os moradores que estão aí do lado, olha, com a mão levantada, uso com a mão levantada, já falando, a gente quer isso, não sei o que e tal. Pode passar. Prática, né? Que tá fantástica essa ideia de incorporar e fazer assessoria técnica com a ideia de incorporar parcelas e redistribuir mais-valia com os movimentos de moradia. Muito interessante. E, enfim, a gente queria ver se você podia nos contar que tipo de eco, que tipo de acolhida, ou em qual circunstância esse modelo, digamos, esse desenho, tanto o desenho urbano quanto o desenho de empreendimento, vocês conseguiram levar adiante. Tá. Olha só, esse que eu estava mostrando, né, que é o Ocupação Cachimbeiros, ela está pronta, enquadrada. Ela está pronta, enquadrada, só aí o Bolsonaro tirou o dinheiro, né? Mas a gente está ainda lá com a discussão com o Ministério Público, porque veio a pandemia, né? E acabou isso paralisando um pouco, mas o fundo do Ministério Público de Minas Gerais tem recurso para iniciar. O terreno é de propriedade da pessoa que fez o TAC com o Ministério Público, que é uma incorporadora que estava fazendo tudo errado, fazendo loteamento clandestino. Aí o Ministério Público deu uma multa nela e essa multa consegue iniciar a incorporação, né? Então, a gente está negociando isso com o Ministério Público de Santa Luzia. O outro que eu mostrei para vocês aí, depois disso aí, tem um projeto bem polêmico também, tá? Que rendeu, inclusive, assim, censuras públicas aí, a minha, o Demetri no IAB, né? Que é um projeto para a urbanização aí do Morro do Estado e do Arroz. A gente propôs que as 3.500 famílias que estavam lá na época fossem removidas. É Niterói, isso, Cláudia? O próximo slide. Você quer que eu mande? Removida e a gente propôs que houvesse remoção e reassentamento das pessoas para um bairro planejado no mesmo lugar. A gente fez, inclusive, um faseamento, né? Esse aí, ó, Morro do Arroz e do Estado. Tem o vídeo da operação urbana É uma operação urbana, viu? Por isso que a gente ficou também mal falado aí no coisa. Todo mundo fala mal da operação urbana, né? Mas eu e Demetrio viabilizamos na época várias operações urbanas de pobre. Operação urbana feita pelo mercado popular de arquitetura, junto com o movimento social,
que viabilizaria habitação para todo mundo, tá? Com a economia solidária inclusa. Eu estou, inclusive, dia 19 de novembro, eu vou apresentar uma proposta para os bancos paulistas de economia solidária para poder montar com eles um programa habitacional voltado para os bancos comunitários, para que eles possam fornecer na economia solidária propostas para produção habitacional em escala para as pessoas que estão dentro dos bancos comunitários. Então, nada assim distante, né? Nesse caso aí, por exemplo, a gente estava oferecendo o que Medellín ofereceu, que são os equipamentos culturais, e mais do que isso, toda a habitação, todo o comércio, todos o carroçável. A gente tinha uma teoria, o Demetrio tinha uma teoria, eu incorporei essa teoria que a habitação é transporte público, elevador é transporte público de massa, né? Então, todas essas unidades eram ligadas a uma estrutura que levava no cume do morro a equipamentos de alta qualidade, a escola pública, a um viário carroçável, a um parque público que seria gerenciado pela comunidade. Então, e um processo interessante que era a construção de unidades habitacionais sem vaga, de forma que essa unidade habitacional não pudesse ser apropriada pelo mercado, né? Gentrificada. Então, a gente se propôs, inclusive, a fazer o termo eu chamo de cessão dessa unidade, que poderia. Aí hoje a Tarsila Fidalgo ajuda a gente muito bem, né? Que o modelo TTC, por exemplo, cabe nisso como uma luva, né? Você produzir a unidade habitacional e fazer um termo territorial coletivo cedendo o uso, não a propriedade. Então, a propriedade é da comunidade, o uso é da família. Entendeu? E isso aí, se a família cresce, se a família diminui, se a família muda, migra, todas essas discussões sobre a dinâmica urbana, elas são feitas dentro do termo territorial coletivo. É uma conversa agora que eu estou tendo com a Tarsila para a gente ajustar isso. No atual momento, eu estou fazendo dois empreendimentos em Nova Iguaçu, que estão ligadas a essa lógica da produção da mais-valia, da apropriação da mais-valia, e um em Ribeirão das Neves. Esse último aí que você está mostrando, Luiz, é a ocupação Zezé Ribeiro, que eu falei, que é o produto das lutas lá, né, de 2015, onde a gente pegou o prédio do INSS lá no centro de Belo Horizonte, está ocupado, e eu e Demetrio fizemos um projeto de reocupação desse edifício, inclusive recebendo críticas da Caixa. Mostra aí, fazendo favor, na próxima aí, que a gente finaliza com ele. Recebendo crítica da Caixa porque a gente retirou as garagens, transformou a parte de garagem numa área comum para geração de emprego e renda, inclusive para locação, né? Eles podem locar caro para poder manter elevador, condomínio. Muito interessante. O último pavimento é feito para apropriação cultural, né? E a gente propôs que o prédio tem 2 andares que tem pé direito muito alto. Então, nós propusemos demolir as lajes nesses 2 andares e redividir esses pavimentos para a gente poder colocar mais famílias. Isso no Ministério do Desenvolvimento Regional e no Ministério e na Caixa virou uma polêmica, né? Ah, você é aquela arquiteta que quer demolir o prédio do INSS? Não, eu quero demolir 2 lajes. Vou escorar o prédio todinho e vou colocar 2 lajes lá dentro. Pode? Entendeu? Então, nós estamos nessa... Claro, e uma justificativa de projeto muito válida, Cláudia. Pois é, então aí, olha, tá vendo? Esses 2 pavimentos. E aí, a gente conversando com o pessoal, a gente está fazendo um centro de treinamento com MNL para todas as entidades, né? CMP, União, MNLM, Conan, no terraço desse prédio, né? Aí veio uma pessoa lá e falou: por que vocês não fazem também um restaurante público aí? Ai, nós adoramos a coisa. Aí vamos fazer um restaurante panorâmico com maître formado lá, com tudo lá, cozinha gastronômica de qualidade para gerar bastante dinheiro, o povo comprar uma coxa de frango brasileira e comer como sendo uma comida francesa, né? E aí essa diferença
a gente também redistribui a mais-valia produzida, né? A coxa de frango custa R$12, no restaurante francês ela custa 200. A diferença entre o preparo e a venda, a gente coloca num fundo de redistribuição para poder fazer projetos para ocupação. Pode passar? Isso tudo é arquiteto que faz, viu, gente? Isso é arquitetura. Isso não é economista que faz isso, não é calculista de obra. Cálculo aí, a responsabilidade técnica aí é minha, do Demetrio e do Leonardo Perazzo. Se cair, a culpa é nossa, entendeu? Pode passar. Acho que acabou. Aí, tá vendo? Essa coisa aí. Aí tem os dados, né? A gente também não está podendo produzir aquela unidade de acordo com a normativa, porque é um retrofit. Então, a gente vai ter apartamentos de 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, de acordo com o perfil das pessoas que moram lá, né? Então, essa que é a conta aí final do projeto. Está no centro da cidade. É esse edifício perto desse prédio rosa aí que vocês estão vendo, ó. Do lado aí desse edifício. O prédio rosa está na frente, ele está atrás aí. Essa empena branca aí é ele. É ele, né? Pode passar. Muito interessante esse projeto, Cláudia. Isso aí é o que a gente estava fazendo antes do Demetrio morrer. Infelizmente, isso parou um tempo. A gente estava fazendo um Alphaville de pobre lá em Nova Iguaçu. Chama Alfa Verde, né? É uma forma da gente meio que brincar assim, com os conceitos, né? Da alta burguesia, que fala que vão morar num lugar qualificado, cheio de verde, etc. A gente fez um bairro para o movimento popular, que é uma cidade, né? São 3.500 unidades nesse terreno, com todos os equipamentos pagos pelas incorporações. Então, a gente faz biblioteca, faz centro cívico, faz UBS, tudo isso que você precisa no lugar com o dinheiro da incorporação. E, gente, olha, isso remunera a gente muito bem. Não remunera mal, não. Remunera muito bem, entendeu? Eu vivo uma vida confortável e ainda redistribuindo o que eu vou ganhar, entendeu? Porque o lucro não é a tônica da coisa. O que a gente quer é reduzir pobreza e desigualdade. A gente consegue com a arquitetura, né? Isso é um outro que a gente fez em São João, né? Depois eu tive a oportunidade de fazer o plano diretor de São João, e esse projeto está dentro da área onde a gente colocou 2 zoneamentos prioritários, zonas de urbanização prioritária, onde se permite fazer operação urbana, desde que e somente quando você for remover e reassentar pessoas que estão morando na margem do rio, e onde 80% de tudo que for apurado volte para a melhoria da qualidade de vida das pessoas mais pobres da cidade, que são 70% da cidade, né, do município de São João. Pode passar. Isso chama São Mateus. E isso aí é a nossa realidade, né? Essa é que a gente tem que mudar. Acabou. Acabou. Muito obrigada, Cláudia. Empolgante, Cláudia. Vou mudar de ramo.